Isso aí, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, agora canal no YouTube, Arthur Zanoni Oficial. E o ponto central desse vídeo aqui vai ser o da produtividade. Quem me segue no Instagram e no Facebook sabe que eu vou fazendo vídeo sobre diversos temas diferentes. Então, aqui eu vou comentar sobre a produtividade e essa questão da produtividade, eu escolhi esse tema porque ele tem uma, uma relação muito forte com um problema muito comum hoje em dia, que é a reclamação das pessoas sobre o vazio nos corações, né? A falta de propósito, sofrimentos interiores e por aí vai. Então, essa produtividade é uma ferramenta bem forte para lidar com esses dramas interiores, assim. Por isso mesmo que eu escolhi esse assunto. Então, pessoas assim cheias de dramas interiores assim, eles têm as suas aflições agravadas por coisas como procrastinação, falta de foco a não exploração total do potencial dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem usar tudo que elas têm. Então, o que acontece? Quando se melhora na produtividade, a, a responsabilidade autoimposta, a sensação de que elas estão fazendo alguma coisa, alivia e muito esses sofrimentos interiores. Tá certo? Essas coisas do tipo sentimento de culpa, sensação de inutilidade, como se a pessoa sente que não serve para nada, essa sensação alivia muito quando se consegue ter um efetivo trabalho naquilo que elas querem e por aí vai. Então, vamos lá. Eu vou começar com o mais importante de tudo, sempre, que é o seguinte. Normalmente, o que se fala de produtividade por internet afora, ele fala do ponto de vista organizacional. E esse ponto de vista organizacional tem a sua importância e tudo mais, só que não é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é sempre a dimensão espiritual da coisa. Tá certo? E o que vem a ser essa dimensão espiritual? Veja só, a produtividade afeta e ela é afetada, tá? Pelos sofrimentos interiores. Então, o ser humano não foi feito para ficar parado. Então, eu vou propor aqui um exercício para conseguir diminuir um pouco esse sofrimento interior para aumentar a tua produtividade e, por consequência, o teu sofrimento, as tuas aflições interiores vão acalmar um pouco. E esse exercício é o seguinte: ele se chama mnêmesis, ou memória, para os íntimos, né? Ele foi proposto por alguns psicólogos, assim como o próprio Ítalo Marcilli e alguns, além de outros, né? E até por santos também. Eu não vou citar mais nomes do que isso, porque eu corro um grande risco de cometer algum erro. E esse exercício consiste no seguinte: tu vai pegar meia hora do teu dia e vai se imaginar no pior cenário possível, sendo dominado pelo teu maior medo possível. Por exemplo, eu temo a pobreza, eu temo não ter sucesso financeiro na minha vida e viver na pobreza. Então, tira meia hora do teu dia e se imagina na situação de miséria, vivendo na miséria. O que isso vai fazer? Quando tu está confrontando o teu maior medo de frente, ele não vai mais causar o mesmo efeito, e afinal, o pior cenário da tua vida vai ser uma experiência imaginativa, e aí tu já vai, mesmo que imaginativamente, tu já vai ter passado por ela. Então, aquele elemento de ansiedade, de não saber lidar com esse tipo de coisa, não vai mais existir com a prática reiterada desse exercício. Ele é realmente muito bom porque ele pega
o medo da pessoa e coloca em cima da pessoa, e a pessoa enfrenta esse medo de frente. Então, esse exercício é realmente muito bom. Então, isso seria a dimensão espiritual, né? Um outro ponto muito importante é o da neurobiologia da pessoa. O que acontece? Todo mundo tem a prática de se acabar no celular ou em outro meio, procurando estímulo dopaminérgico, quando não é por outro meio, ainda pior do que o próprio celular. Então, o que acontece com isso é o seguinte: quanto mais dopamina tu obriga o cérebro a produzir, os receptores de dopamina começam a atrofiar, eles começam a ficar menos sensíveis. Isso faz com que, para ter a mesma sensação do prazer ou da motivação, a dopamina é o hormônio da motivação, para sentir a mesma sensação ia precisar de doses cada vez maiores. Além disso, também tem a questão do sono, que é bastante negligenciado, tá bom? Então a gente vai ajustar, né, tudo isso. Para ter um bom trabalho com isso desajustado é extremamente difícil. Então, né, durante esse processo, o processo rumo ao objetivo, que é o estudo, o trabalho, o que for, existe a interferência de muitos hormônios produzidos no cérebro, tais como dopamina, noradrenalina, por exemplo. Tá? Então, se o cara fica, por exemplo, procurando estímulo dopaminérgico o tempo todo, na hora do trabalho ou do estudo, ele vai ter um conjunto de hormônios e a dopamina, por exemplo, vai ficar com a produção prejudicada, fora outros hormônios, né? Eu não vou me meter a falar muito sobre hormônios, afinal eu não sou neurologista, né? Mas, por exemplo, numa situação assim, a noradrenalina, que é o hormônio da disciplina, que é aquele que mantém a pessoa fazendo alguma coisa, por exemplo, esse hormônio ele é produzido sozinho. Quando a pessoa está com uma dopamina muito baixa. E a sensação que isso dá é muito ruim. Então é claro que a pessoa não consegue se concentrar e não quer fazer aquele trabalho. Então esse é o problema primeiro. Outro problema, tão ruim quanto, é o do sono. A pessoa não sabe dormir. A higiene do sono é um conhecimento que não é muito público, mas fazer uma boa higiene do sono é extremamente simples, ele resolve muitos problemas na vida. Tá, eu vou expor a solução de cada uma dessas coisas agora, tá? Sobre essas coisas do equilíbrio hormonal, para se manter um equilíbrio é bastante simples. Basta limitar bastante o uso do celular ou de qualquer outro estímulo dopaminérgico a, digamos, umas 2 horas por dia deve ser o suficiente. Tá? O cérebro vai se ajustando sozinho e os receptores neurais ficam mais sensíveis. Então o trabalho ele não só não fica ruim, como ele pode ficar bom. Uma outra coisa boa para fazer para isso acontecer é o seguinte: associar a recompensa do estudo ou do trabalho ao processo. Fazer um esforço mental para linkar a recompensa com o processo. Então, o processo, como no processo a pessoa vai ir atrás do objetivo, aquilo passa a ser prazeroso, porque o cérebro neurobiologicamente internaliza isso. E quando a pessoa consegue fazer isso, fica tudo muito mais leve. E o sono, aqui eu até anotei aqui o protocolo do sono,
para fazer uma boa higiene do sono é até bastante simples. Melhora a vida da pessoa em 70%, até muitas vezes tira a necessidade de usar algum remédio, ou até mesmo melhora muito transtornos como a depressão. E esse protocolo é sugerido por vários pesquisadores neurocientistas, até pelo próprio Eslen de la Nogari, né? Mas existem outros, óbvio, que é o seguinte: não consumir cafeína depois das 15 horas, se expor à luz natural quando se acorda, uma meia hora por dia ficar diante do sol, né, de uma janela aberta, por exemplo, e à noite evitar a luz branca. Tá? Em umas 2 semanas assim, fazendo esse protocolo, a pessoa dorme e acorda muito melhor. Eu mesmo já fiz isso, é realmente muito bom. Tá? Então, agora sim, por último, a questão da organização. A organização, para ter uma boa organização, é claro que é muito importante saber exatamente onde se quer chegar. Não adianta ter uma boa organização se não tiver uma direção para onde ir. Então, essa boa organização, ela se faz da seguinte forma, básico, tá? É só definir a meta, descobrir o caminho para essa meta e quebrar esse caminho em vários pedaços e fazer pedaço por pedaço em direção àquela meta. Agora, também durante o trabalho e, digamos assim, numa organização macro e numa organização micro. Organização macro, existem várias técnicas, várias formas de organização de trabalhos cíclicos, tá certo? Na rotina. E a micro-organização seria no momento em que se faz o trabalho, tá? E no momento de foco. Tem várias técnicas para aumentar o foco, a performance, como, por exemplo, o método Pomodoro, por exemplo, que é uma técnica em que a pessoa entra em hiperfoco por exemplo, 25 minutos, descansa 5 e assim por diante. Tá bom? De acordo com o contexto da pessoa e de acordo com a possibilidade, a pessoa encontra o jeito dela. Tá bom? Não tem muito segredo nisso aqui. Tá certo? Então, esses são os 3 elementos que eu considero que são os mais importantes para essa coisa da produtividade. E como eu disse no começo, né, isso tem muito a ver com as tais das dores internas, e essa relação é muito mais profunda do que dá para expressar em palavras, né, do que dá para expressar. Então, quando a pessoa tem aquela sensação de que ela está fazendo alguma coisa, que ela está trabalhando e tendo algum resultado, a pessoa se sente muito mais viva. A vida ganha um sentido muito maior. A vontade de viver aumenta muito, inclusive, e tem muitas outras consequências positivas sobre melhorar isso, tá? Tomara que esse vídeo aí possa ajudar algumas pessoas a melhorarem de vida, tá bom? E para mais conteúdos como esse, né, inscreva-se nesse canal. Isso aqui é só um pouco do meu trabalho. E é isso. Até a próxima.